Olá, pessoal dos quintos períodos A e B. Estarei disponibilizando para vocês, então, como foi combinado, um material para auxiliá-los, né, durante esse período de quarentena. É uma situação excepcional, obviamente ninguém contava com isso na história recente, mas com certeza nós iremos superar da melhor forma possível. O nosso conteúdo, a partir de hoje, vai ser sobre controle de constitucionalidade. As atividades correspondentes a esta semana, do dia 30 de março, já estão disponibilizadas no SEI. Então, essas atividades e essa aula correspondem a essa semana, né, de 30 de março de 2020. Vocês precisam me encaminhar as atividades para que vocês possam ficar com presença nessa aula. Então, vocês vão acessar o SEI e vão verificar os prazos correspondentes a essas atividades. Bom, então não se esqueçam de cumprir os prazos para que vocês possam ficar com presença. Não se esqueçam de ler os livros, as páginas que eu indiquei para vocês. Quem quiser aprofundar com outros livros também, fique à vontade. Vocês podem usar qualquer fonte de pesquisa, desde que seja confiável, obviamente, para vocês responderem essas questões. É importante que vocês continuem estudando nesse período para que vocês não percam, né, o fio da meada. Então, vamos lá. Eu vou usar slides, então eu vou estar colocando aqui para vocês agora, para a gente ir acompanhando através desses slides. Esse conteúdo é um conteúdo bastante extenso e o restante das nossas aulas do semestre vão ser sobre controle de constitucionalidade. Primeira coisa que a gente tem que ter em mente quando a gente vai estudar controle de constitucionalidade é que o nosso legislador originário, né, quem criou a nossa Constituição, vamos assim dizer, a nossa Assembleia Nacional Constituinte, ela estipulou que a nossa Constituição ia ser uma norma rígida, ou seja, é uma norma escrita, é uma norma que tem um certo grau de dificuldade para que possa ser alterada, e dessa forma, nós temos mecanismos específicos para alterar o texto constitucional, que vocês inclusive já viram, né? Que é a emenda constitucional. Vocês já estudaram poder constituinte originário, poder constituinte derivado, etc. Então, para que possa haver um sistema de controle de constitucionalidade, o principal requisito é que a gente tenha uma Constituição rígida. Ou seja, essa Constituição ela tem que ser escrita, ela tem que ter um processo de alteração dificultoso para que a Constituição ela possa ser considerada a norma superior, né, a norma hierarquicamente superior dentro do ordenamento jurídico. E para a gente ter um sistema de controle de constitucionalidade, a gente precisa ter uma norma hierarquicamente superior para que possa haver o controle, porque se a Constituição não for superior, não tem por que ter controle de constitucionalidade. Então, a gente parte do pressuposto de que todo o ordenamento jurídico tem que ser compatível com a Constituição Federal. Então, dentro desse pressuposto, nós temos o controle de constitucionalidade. Além disso, nós precisamos de um órgão específico para fazer esse controle de constitucionalidade. E o órgão específico no Brasil, como a gente vai ver nas próximas aulas, inclusive, é o Poder Judiciário. Aí nós vamos ver que o Poder Judiciário, de forma geral, ele tem competência para fazer uma das espécies de controle, e o STF, ele por ser o guardião da Constituição, ele tem competência para fazer uma outra espécie de controle de constitucionalidade. Nessa seara, então, para que nós possamos ter controle de constitucionalidade, nós temos que ter um escalonamento normativo. O que significa isso? Uma Constituição hierarquicamente superior. Nós temos que ter normas superiores e normas inferiores, e hierarquicamente inferiores.
partindo desse pressuposto, a gente tem a ideia de que a Constituição Federal, ela é a norma superior. Então, nós partimos do pressuposto de um princípio da supremacia da Constituição. Nessa seara, nós temos algumas teorias, né, para tratar sobre essa questão de controle de constitucionalidade. Nós temos a ideia de inconstitucionalidade e teoria da nulidade, que nós vamos passar a analisar a partir de agora. A ideia da doutrina brasileira, né, inicialmente, nós acatamos a ideia, né, a partir da influência do direito norte-americano, que trouxe a ideia de teoria da nulidade, ao se declarar a inconstitucionalidade de um dispositivo. Partindo desse pressuposto, adotando a teoria da nulidade, a partir do momento que o órgão, né, ou seja, o Poder Judiciário, ele declara a inconstitucionalidade de um dispositivo, essa inconstitucionalidade vai atingir a norma desde a sua origem. Ou seja, desde o seu nascimento, ela vai ser considerada inconstitucional. Só que, conforme a gente vai ver mais para frente nas outras aulas, simplesmente declarar a inconstitucionalidade de um dispositivo pode trazer ainda mais danos do que você manter o dispositivo inconstitucional, né, fazendo parte do ordenamento jurídico. Lembrando que a gente tem que ter a ideia de que o ordenamento jurídico, ele tem que ter segurança jurídica, tem que resguardar direitos adquiridos, então não basta simplesmente você declarar a inconstitucionalidade de um dispositivo. Muitas vezes, a lei ela já ficou vigorando durante muito tempo, e isso vai fazer com que se traga, né, muitos danos para muitas pessoas. Dessa forma, é impossível na atualidade, a gente adotar um sistema de nulidade absoluta. Como a gente vai ver, o sistema ele precisa de adaptações para que ele possa funcionar na prática. Senão, não vai resolver o problema. Então, se a gente, inicialmente, o nosso sistema ele tinha adotado a questão da teoria da nulidade absoluta. Uma vez declarada a inconstitucionalidade de um dispositivo ou de um ato normativo, ele era inconstitucional desde a sua origem e, portanto, ele perderia a validade. Só que tem que analisar como que vai ficar os direitos, as relações jurídicas que foram realizadas durante esse período de vigência, porque se a norma é inconstitucional desde a sua origem e algumas relações jurídicas já aconteceram, como vai ficar isso? Capelletti, ao descrever esse sistema americano, ele fala que a lei inconstitucional ela é declarada inconstitucional porque contraria uma norma superior, ou seja, a própria Constituição Federal. E essa norma declarada inconstitucional ela é tida por nula, ineficaz, ou seja, ela deixa de fazer parte do ordenamento jurídico desde a sua origem, e isso pode ser extremamente prejudicial na prática. Por outro lado, a gente tem o sistema austríaco, que ele, né, diferentemente do sistema norte-americano, ele não declara a nulidade, mas ele anula a lei, ou seja, ele declara a inconstitucionalidade a partir do momento que a corte, o órgão, se manifesta. Então, nós temos um sistema americano, que era o mais adotado no Brasil, em que você declara a inconstitucionalidade e a lei é tida como nula desde a sua origem. E nós temos um sistema austríaco, que a partir do momento que se declara a inconstitucionalidade de um dispositivo, um ato normativo, ele passa a ser inconstitucional a partir do momento da declaração. Ou seja, todas as relações, os atos jurídicos, as relações jurídicas realizadas até então permanecem válidos, sendo regidos por essa lei que foi considerada inconstitucional posteriormente. Aí, quanto a essa questão de análise do sistema austríaco e do sistema norte-americano. A doutrina, a jurisprudência, começou a visualizar de que adotar simplesmente um sistema em detrimento do outro, na prática, não funciona, porque, né, uma vez que está engessado, não possibilita que você adapte às situações.
O que tem acontecido, então, inclusive no Brasil, é uma flexibilização dessas teorias. Ou seja, a partir do momento que a norma é declarada inconstitucional, pelo menos no Brasil, ela tem a sua declaração a partir desde a sua origem, né? Ou seja, a norma é inconstitucional desde o momento em que ela nasceu, só que o próprio órgão judiciário ele vai modular essa decisão, ou seja, adaptar de forma que seja, na prática, praticável essa declaração de inconstitucionalidade e não traga mais problemas, mais prejuízos para a sociedade do que a própria existência do dispositivo normativo. Então, hoje a gente tem um sistema mais flexibilizado que possibilita a aplicação ao mesmo tempo do sistema austríaco e do sistema americano. Boa parte dos países tem adotado essa ideia de fazer um sistema mais flexível, não só o Brasil. Então, essas teorias elas vieram no final do século XIX, comecinho do século XX, e ao longo desse tempo elas foram sendo adaptadas e os países também foram adaptando, sendo que no Brasil a regra geral da nulidade absoluta da lei constitucional vem sendo afastada, né? Vem sendo adaptada, porque a ideia é flexibilizar o princípio de que sim, o dispositivo, ao ser declarado inconstitucional, ele é inconstitucional desde a sua origem, mas o Poder Judiciário vai ter que adaptar essa declaração para que ela seja viável, para que direitos adquiridos e relações jurídicas concretizadas não sejam prejudicadas. A partir disso, nós temos a Lei 9.868, de 99. Nós vamos estudar esse dispositivo mais a fundo nas próximas aulas, tendo em vista que ele trata sobre essa questão de controle de constitucionalidade. Mas nós temos no artigo 27 o seguinte: ao declarar a inconstitucionalidade de lei ou ato normativo, e tendo em vista razões de segurança jurídica ou de excepcional interesse social, poderá o Supremo Tribunal Federal, por maioria de 2/3 de seus membros, restringir os efeitos daquela declaração ou decidir que ela só tem eficácia a partir do seu trânsito em julgado ou de um momento que venha a ser fixado. Isso, na prática, significa o seguinte, que o STF, por exemplo, ele pode reconhecer a inconstitucionalidade de uma lei, de um dispositivo normativo, e falar que só, por exemplo, reconheceu a inconstitucionalidade de uma cobrança de um tributo. Reconhece a inconstitucionalidade, só que define na sentença que aquilo que já foi pago relacionado àquele tributo não vai poder ser requerido de volta pelo contribuinte. Ele deixa de pagar a partir de então, mas o que já foi pago e já foi incorporado ao patrimônio público. No entanto, o STF pode definir, por exemplo, que esse tributo ele vai deixar de ser pago só daqui 1 ano, só daqui 2 anos, dependendo do que se almeja, né, com a inconstitucionalidade da lei, dependendo realmente de cada caso. Nessa situação, então, nós reconhecemos no nosso ordenamento jurídico a possibilidade da modulação dos efeitos da decisão, que é essa possibilidade de maior adequação quando se há, né, a declaração de inconstitucionalidade. O que se almeja com isso é, então, preservar a segurança jurídica, o interesse social, a boa-fé das pessoas e a proteção da confiança legítima. Lembrando que o Poder Judiciário, ele é ainda o poder que tem mais credibilidade diante da população. Se a população começar a ver que o Judiciário está prejudicando, ele vai, né, o poder em si, a instituição em si, ela pode entrar em declínio, em decadência. Então, não é esse o intuito, até mesmo porque é importante a existência dos 3 poderes para continuar dando manutenção no próprio Estado democrático de direito. Além disso, nós temos a possibilidade da mitigação dos efeitos da decisão, que é essa adaptação que o Poder Judiciário pode fazer. Essa mitigação, essa adaptação, ela pode ser feita tanto, nós vamos ver, né, a diferença tanto no controle difuso como no controle concentrado.
sendo que no controle concentrado é a regra, mas já tem sido feito também no controle difuso, e visa então amenizar os efeitos da decisão. Um dos exemplos que vocês vão ver, inclusive no livro, é o caso do município de Mira Estrela, que é um município do estado de São Paulo, um município bem pequeno, em que o Poder Judiciário reconheceu a existência de excesso de vereadores. Só que, no momento em que isso aconteceu, esses vereadores, né, eles estavam cumprindo o mandato, eles haviam sido democraticamente eleitos. Então, se o Poder Judiciário simplesmente decidisse diminuir o número de vereadores, aqueles que tinham sido democraticamente eleitos, né, alguns deles, ficariam prejudicados e a própria democracia ficaria prejudicada. Então, o Poder Judiciário, né, verificou que havia o excesso de vereadores, mas que isso só iria ter validade para a próxima eleição. Então, aqueles que já haviam sido eleitos, eles iriam permanecer exercendo seus cargos, e, né, no final do mandato, para a próxima eleição, é que iniciaria a validade, né, dessa decisão, desse reconhecimento de inconstitucionalidade da lei orgânica do município, da lei municipal. Então, né, tem essa possibilidade de do Poder Judiciário poder mitigar os efeitos, ou seja, adapta a decisão de inconstitucionalidade para tentar trazer o menor dano possível para a sociedade. Com relação ao controle difuso e o controle concentrado, nós vamos estudar esse conteúdo com bastante detalhes ao longo desse semestre, mas só para a gente ter uma ideia do que se trata, o controle difuso é a possibilidade de que qualquer juiz ou tribunal possa declarar a inconstitucionalidade de algum dispositivo ou ato normativo. Ou seja, em qualquer ação judicial, você, uma pessoa comum, pode solicitar, dentre os itens que você vai colocar na sua petição inicial, um deles você vai colocar da inconstitucionalidade do dispositivo ou da lei tal. Então, em qualquer processo, em qualquer juízo ou tribunal, pode ser questionado a inconstitucionalidade de um dispositivo. Só que no controle difuso, seu objetivo principal não é a declaração da inconstitucionalidade. O que você quer, de fato, é ganhar a causa. Só que para que isso seja possível, para que seja viável você ganhar a causa, você precisa de uma declaração de inconstitucionalidade de um dispositivo. A sentença, a decisão nessa situação, ela vale só para as partes daquele processo. Então, o efeito da decisão é interpartes. Só tem validade para as partes que compõem o processo. No caso do controle concentrado, a Constituição Federal traz as pessoas que são legitimadas, ou seja, as pessoas que são competentes, capazes de protocolar esse tipo de ação. Esse tipo de ação é exercido só no STF e questiona a inconstitucionalidade ou constitucionalidade de dispositivos no STF, tendo em vista que o STF é o guardião da Constituição. O controle concentrado é onde vai estar acontecendo, né, o julgamento de ação direta de inconstitucionalidade, a ADI, a arguição de descumprimento de preceito fundamental, a DPF, ou a ação direta de constitucionalidade, a ADC. Todas elas são julgadas exclusivamente no STF, né, em esfera federal, e a decisão do STF nesses casos tem efeito erga omnes, ou seja, efeito para todos. É o que aconteceu, por exemplo, no julgamento da DPF 54, que julgou em 2012 a possibilidade do aborto de anencefalo. O STF julgou, então, essa ADPF e o resultado teve, né, foi aplicado, é aplicado a todas as pessoas, todos os brasileiros. Então, o efeito é para todos. Então, nós temos duas espécies de controle de inconstitucionalidade, né? Através do controle difuso, em que qualquer juiz ou tribunal pode exercer em qualquer processo, e o controle concentrado. Nada impede
que, através do controle difuso, o seu processo que começou lá no juízo de primeiro grau, ele chegue até o STF, através de recursos, obviamente. E o STF, né, é muito comum, inclusive, que através do recurso extraordinário, ele julgue questões relacionadas a controle de constitucionalidade. Às vezes, o seu processinho ali despretensioso, né, consegue chegar até o STF, até a nossa Suprema Corte. No caso do controle concentrado, o processo ele já inicia ali no STF e ele é julgado pelo pleno, né, por todos os ministros, e a decisão, então, tem efeitos para todos. Agora falar um pouquinho sobre a constitucionalidade superveniente. A constitucionalidade superveniente é um fenômeno que acontece em que uma lei ou ato normativo que tenha nascido com algum vício de inconstitucionalidade, ele passe a ser constitucional, ou seja, você passa a tornar esse ato válido em razão de você consertar a forma pela qual ele foi elaborado. Esse tipo de procedimento, em regra, ele não é aceito no Brasil, porque uma vez que uma lei ou um ato normativo nasce com algum vício, ele não se convalida no decorrer do tempo. Aí nós temos uma exceção, que foi através do julgamento da ação direta de inconstitucionalidade 2240 e da ação direta de inconstitucionalidade por omissão, a ADO 3682, em que foi possível realizar uma correção de uma criação de um município, se eu não me engano, no estado da Bahia, que é o município de Luiz Eduardo Guimarães, que ele foi criado de forma incompatível com a Constituição, mas como até que fosse verificado, se entrasse com ação direta de inconstitucionalidade, já tinha passado muito tempo, o município já existia, muitas pessoas moravam nesse município, e então não era viável reconhecer a não eficácia, né, desse município. Dessa forma, para evitar maiores prejuízos, foi convalidado a forma pela qual esse município foi criado. Mas é uma das poucas exceções em que houve uma lei que foi criada de forma errada, inconstitucional, ela teve a sua validação dentro do ordenamento jurídico. Por outro lado, nós temos a inconstitucionalidade. Por outro lado, nós temos a inconstitucionalidade superveniente, que é o fenômeno pelo qual uma lei ou ato normativo que nasceu perfeito, ou seja, sem nenhum vício, ele vem a se tornar inconstitucional. Em regra, esse fenômeno também não é observado no Brasil, salvo algumas exceções. Aí nós temos os exemplos que são trazidos, inclusive, no livro, que fala que uma lei editada antes do advento da Constituição Federal, ela foi editada de uma forma pela qual não se tem mais no ordenamento jurídico, com a criação da nova Constituição. Aí o que acontece? Essa lei editada antes da Constituição, feita de uma forma diferente, muitas vezes que não é reconhecido mais, ela é recepcionada pela nova Constituição ou não. Ou seja, quando nós criamos uma nova Constituição, as leis anteriores, elas são recepcionadas ou não. Se elas não forem recepcionadas, elas são revogadas a partir do momento que a nova Constituição entra em vigor. Se forem recepcionadas, elas continuam tendo validade. Exemplo, por exemplo, de recepção, o Código Penal, o Código Tributário, a CLT, todos os dispositivos que foram criados antes da Constituição Federal, mas que ainda estão em vigor. Por exemplo, o Código Penal, ele é um decreto-lei. Esse tipo normativo nem existe mais na Constituição Federal, só que o Código Penal foi recepcionado. Por quê? Porque quando entra em vigor uma nova Constituição, o que vale não é a forma como o dispositivo foi elaborado, e sim o conteúdo dele. Se o conteúdo for compatível com a nova Constituição, é recepcionado, com peso, né, conforme as normas previstas na Constituição. Se o conteúdo
é incompatível com a nova Constituição, ele é simplesmente revogado. O dispositivo ele não vai ser validado conforme as novas regras. Ele continua sendo validado, ele simplesmente é recepcionado. Além disso, nós temos o exemplo de lei editada na vigência da nova Constituição e acontece a superveniência de uma emenda constitucional que altera o fundamento de constitucionalidade da lei. O que acontece nessa situação? O STF entende que se a lei foi editada já na vigência da nova Constituição, sem nenhum tipo de vício, eventual emenda constitucional que mude o parâmetro de controle pode deixar de assegurar validade à referida norma. E assim, a nova emenda constitucional ela revogaria o dispositivo e não daria nenhum tipo de validade para ele. Então, não é inconstitucionalidade superveniente, é incompatibilidade com a Constituição que ocasiona ou a revogação ou a recepção. Com relação à exceção quanto à inconstitucionalidade superveniente, nós temos a mutação constitucional, que nós vimos exaustivamente no comecinho do semestre, e no caso da mutação, é possível você, sem alterar o texto da Constituição, você dar uma nova interpretação para um dispositivo, que foi o exemplo que eu dei, inclusive, em sala de aula, do artigo 226 da Constituição, que fala que o casamento só é possível entre homens e mulheres. Contudo, se, por exemplo, existisse alguma lei proibindo o casamento entre homossexuais, o que não existe no Brasil. Mas suponhamos que existisse. Quando a Constituição foi criada, essa lei estava compatível com a Constituição, porque a Constituição só reconhece o casamento entre homem e mulher. Só que com o passar do tempo, aconteceu a mutação constitucional e esse dispositivo ele passou a ser esse dispositivo inconstitucional. Esse dispositivo constitucional passou a ser interpretado de uma nova forma. Ou seja, a partir do momento que acontece a mutação constitucional, eu mudo a forma de interpretar a Constituição e, consequentemente, aconteceria a inconstitucionalidade de uma lei que fosse incompatível. Então, usando desse exemplo, se eu tivesse uma lei que proibisse o casamento entre homossexuais, o que eu não tenho, mas suponhamos que eu tivesse. A partir do momento que eu mudo a forma de interpretação da Constituição Federal, possibilitando o casamento entre homossexuais, essa lei se tornaria inconstitucional. Então, aconteceria uma inconstitucionalidade superveniente. Inicialmente, essa lei era compatível com a Constituição, porém, devido a uma mutação constitucional, não é mais compatível. O outro exemplo é a mudança no substrato fático da norma. O que significa isso? Não se tem uma alteração no parâmetro da Constituição, mas dos novos aspectos de fato que surgem e que não eram claros no momento da primeira interpretação. Acontece, por exemplo, uma situação em que foi o caso, inclusive, decidido pelo STF do amianto, que no início da década de 90, o STF decidiu que o amianto ele podia ser comercializado no Brasil sem nenhuma restrição. No entanto, com o passar do tempo, foi sendo constatado que o amianto ele era um material que gerava contaminação e problema de saúde. Então, em razão dessa mudança de entendimento, o STF mudou a sua interpretação e acabou sendo proibido a comercialização do amianto no país, justamente porque traz esse problema de saúde nas pessoas. Dessa forma, é possível, que haja uma mudança fática, ou seja, uma legislação previa a comercialização do amianto, e era considerada constitucional. Porém, com o passar do tempo e novas pesquisas, novos entendimentos e verificação de danos para a saúde humana, animal e do meio ambiente, essa legislação que era considerada constitucional, inclusive foi declarada pelo STF que era constitucional na década de 90,
alguns anos depois, foi declarada inconstitucional através de um novo julgamento, porque se constatou que acontecia uma contaminação e isso prejudicava a vida, o meio ambiente e a saúde das pessoas. Por enquanto, nosso conteúdo é esse para essa semana e eu vou estar à disposição de vocês para responder quaisquer dúvidas que vocês tenham com relação a esse conteúdo e com relação também às atividades que eu deixei para vocês fazerem. Eu vou deixar disponível esse vídeo no YouTube e vou estar passando então para vocês os links dessa aula, das próximas aulas, e espero que vocês consigam entender o conteúdo e não se assustem, é um conteúdo que ele é um pouquinho complexo, mas é um conteúdo que a gente vai ver durante bastante tempo, então vai ser possível que vocês tenham maior compreensão conforme as aulas forem passando. Estou à disposição e uma ótima semana para vocês.